também beleza, saúde, bem-estar. Bom, agora a gente vai falar de beleza, mas também de saúde mental. A gente vai falar de um assunto que muitos brasileiros gostam, pesquisam, desejam, que é a cirurgia plástica. Mas vamos abordar esse tema com o viés da saúde mental, porque para muitas pessoas fazer uma cirurgia plástica é a solução dos problemas. E é uma parte de um processo. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, eu vou aprender com a nossa convidada, doutora Daniela Lorenzi. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz. Para nós também é muito importante te receber, porque o seu tema, né, o seu ambiente de trabalho gera muita curiosidade. Só que nas redes sociais também a gente acompanha tanta coisa que não tem a ver com a realidade, doutora. Isso é verdade. Já queria começar perguntando sobre como alinhar essa expectativa daquilo que eu vejo e para aquilo que eu consigo ter como resultado. Como é isso? Isso é muito interessante, né, o que você trouxe, porque realmente o que eu mais vejo nos pacientes, assim, o que eles acabam trazendo, porque a gente está vivendo uma era da informação, né? Então, quem não entra ali no Instagram, no TikTok, às vezes até no Facebook, são imagens que vêm o tempo todo. E aí nasce a comparação, o desejo, né? E às vezes o que as pacientes trazem pra gente nem sempre são possíveis, nem sempre são uma realidade. E é isso que eu falo para elas. A cirurgia plástica, ela tem que ser para realçar a beleza que já tem em você, a tua beleza. Não a gente pegar a beleza de alguém e trazer para o seu rosto. É claro que pode, sim, ter inspirações e é muito saudável quando é assim, algo que você vê, acha belo, mas não quando você deseja ser alguém que você não é. Isso é difícil, porque muitas vezes vai resultar em uma expectativa que vai ficar frustrada, né? Eu queria já aproveitar para te perguntar, então, se é comum as pessoas levarem talvez uma foto como referência, ou ter um ator, uma atriz como referência, e como trabalhar isso para a pessoa entender que cada corpo é de um jeitinho? Sim, então assim, realmente é muito comum, sabe? Vários pacientes trazem e assim, não tem problema quanto a isso. O que acende às vezes um alerta é quando a pessoa fala, eu quero o nariz de tal pessoa em mim. E é muito diferente. Se a gente for comparar, por exemplo, o meu rosto com o seu, eu tenho uma estrutura óssea que você não tem. Então, a gente tem que entender que cada rosto é de uma forma. Nem sempre vai ficar harmônico, Exato, né? Exato, exatamente. Então, às vezes, por exemplo, no meu rosto, e eu falo isso não tem problema nenhum. Por exemplo, meu rosto é um pouquinho maior nas suas proporções. Talvez um nariz de tal pessoa que fosse um pouquinho mais delicado, não ia ficar legal em mim. Então, nasce essa comparação e eu falo para as pessoas, para as pacientes, tudo bem trazer fotos de inspirações até para a gente entender. Uma coisa que eu gosto de fazer nas consultas, quando é possível, claro, por exemplo, na rinoplastia, é tentar simular o nariz, tiro a foto do paciente e simulo. Por quê? Legal, tem como fazer isso, então. Tem sim. Tem uma prévia de como pode ficar. É, claro que a gente não tem como falar assim, vai ficar exatamente assim, mas a gente consegue alcançar resultados muito perto, né, muito perto disso. E o que eu falo para os pacientes, porque às vezes o que você me traz nem sempre é o que eu entendi. Então, quando a gente desenha ali juntos, descreve, eu consigo ter mais clareza no que o paciente está falando ali, de como ele quer o nariz, por exemplo. Mas você trazer inspirações é saudável, o que não é saudável é você desejar ter o de alguém exatamente no seu corpo, porque daí realmente isso nem sempre é possível. E aí, né? nesse ponto, talvez entra a questão mental, né? Como se preparar mentalmente para alinhar também essas expectativas e para passar por um procedimento cirúrgico, porque a gente talvez tenha o desejo tão grande, assim, é o sonho de muitas pessoas passar por uma cirurgia plástica e não se atenta aos processos. Como é trabalhar isso com os pacientes? Olha, eu vejo que assim, na minha profissão, a gente é um pouco cirurgião plástico, né, e um pouco psicólogo também, né, com todo respeito aos psicólogos, é um combo. Mas eu sento, eu acolho, eu vou ouvir o que é a expectativa da paciente, porque realmente você tem que estar bem para operar, porque é uma cirurgia que vai muitas vezes transformar ou o seu rosto ou o seu corpo. Então, a gente tem que entender o momento que está passando e estar bem. O que eu não recomendo, por exemplo, assim, acontece de às vezes o paciente passar, por exemplo, por transições de vida e, terminei infelizmente um casamento, terminei alguma coisa assim, e a pessoa entra, às vezes quer uma transformação, mas eu falo, olha, talvez não seja o momento de você operar, porque é melhor você cuidar do seu emocional. Baixar essa adrenalina desse momento, né? Não tomar decisões, assim, extremamente rápidas num momento de fragilidade, para que você tenha
tenha a melhor mente para operar, porque daí o resultado é muito melhor, a recuperação é muito melhor e a expectativa também, porque se você chega às vezes com uma expectativa que não é real, de uma transformação muito grande assim, você vai sair frustrado. E eu também não vou ficar feliz, nem o paciente. Então a gente tem que, quanto melhor a tua mente estiver, melhor é também. Quanto a alinhar as expectativas, mas eu gostaria de saber também se o meu mental não estiver tão legal, se talvez eu não tiver uma rede de apoio, isso impacta no pós-operatório? Demais, nossa. E sabe o que é comum também dentro disso do seu mental? Quando você não está bem com a sua família, por exemplo. Porque a família, ela faz toda a diferença no teu pós-operatório, você estar bem. Então, se você, primeiro, não está com a mente tão legal, você já vai estar mais triste, né? Você vai fazer a cirurgia e às vezes vai ter esse impacto emocional que você não vai se recuperar tão bem. Então, eu vejo que não é legal operar com a tua mente que não esteja bem. Inclusive, é até interessante quando são grandes transformações, conversar, por exemplo, com um psicólogo antes. Ter esse acompanhamento para que ele te ajude a estar, né, compatível com como é a cirurgia, a recuperação, tudo isso ajuda muito também. E o que está mais em alta, né? A gente está falando dos cuidados, a gente está falando dessa preparação, porque, claro, a gente quer que você tenha um resultado feliz, né? Porque é um sonho, é uma expectativa, mas também tem que ser uma coisa bem pensada, bem estudada. O que o pessoal tem decidido muito, tem feito muito no consultório? O que está em alta? Vamos falar de coisa boa também, né? Então, assim, o que eu vejo, a gente está vivendo uma nova fase de cirurgias com cicatrizes discretas. Cada vez mais a gente tem buscado entrar com tecnologias e cirurgias que vão deixar menos possível com cara de fiz uma plástica, fiz uma cirurgia, tudo uma grande natural, né? Com muito natural. E cada vez mais tem sido mais essa onda. As pessoas não querem contar que fizeram cirurgia plástica e elas querem o resultado natural, o que eu praticamente acho muito bom, porque é um resultado harmônico. Quando você vê uma pessoa muito que fez um procedimento e você não consegue dizer exatamente o que ela fez, é muito legal, porque daí você, nossa, ficou realmente o resultado natural. Nossa, você fez algo, mas o que seria? Não sei muito bem. E dentro disso, nós temos as blefaroplastias, que é a cirurgia da pálpebra aqui, que tem sido cada vez mais realizada. Ela tá, assim, digamos que do mundo, tá entre os primeiros 3 lugares de cirurgias mais realizadas e muitas vezes até pessoas jovens, claro, com indicação. Algo muito legal que tem se falado também, que às vezes até você já deve ter ouvido alguma coisa assim, sobre a enxertia de gordura, que é a nossa própria gordura em que ela é usada para harmonizar a nossa face. Deixar com um contorno diferente. Com um contorno legal. E realmente ela pode ser usada tanto na mama como no glúteo e em regiões da face. E é um preenchidor que é natural, que é seu, então a chance de rejeição, né, é diferente de outros preenchidores e é muito interessante também. As pacientes têm buscado tecnologias de laser, de qualidade da pele, então eu vejo que isso também está muito em alta no consultório. Muito voltado ao natural.